No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essas são as primeiras palavras da Bíblia, e elas pertencem ao livro de Gênesis. Um livro que não é apenas o início da Escritura, mas também o livro das origens. O começo do universo, da vida, da humanidade e do próprio povo de Israel. Hoje, vamos mergulhar juntos na origem e na estrutura do Gênesis, o primeiro capítulo da grande narrativa divina. A palavra Gênesis vem do grego Gênesis, que significa origem, começo, geração. Mas, no hebraico, o nome é diferente. Bereshit, que quer dizer no princípio. Esse é o título dado pela tradição judaica, e também a primeira frase do livro. Já percebeu? O nome por si só já anuncia a função do texto: contar de onde tudo veio. A tradição judaico-cristã sempre atribuiu a autoria do Gênesis e de todo o Pentateuco a Moisés. Ele teria reunido, sob inspiração divina, tradições orais, relatos antigos e revelações para dar forma àquilo que conhecemos hoje. Com o tempo, estudiosos modernos levantaram hipóteses de que o texto teria sido formado a partir de diferentes fontes e tradições. Mas, seja qual for a discussão acadêmica, a fé enxerga em Moisés o grande compilador e mensageiro da Torá. O Gênesis está organizado em duas grandes partes. Primeira parte: a história primitiva, capítulos 1 a 11. Aqui encontramos a criação, a queda do homem, o dilúvio universal e a Torre de Babel. É a narrativa que fala da humanidade inteira, sem distinções. Segunda parte: a história patriarcal, capítulos 12 a 50. Ela se concentra em Abraão, Isaque, Jacó e José. É quando a história deixa de falar de todos os povos e passa a acompanhar uma família específica, aquela que se tornará Israel. Percebe a lógica? Primeiro, Deus mostra a situação universal da humanidade. Depois apresenta sua solução, escolhendo Abraão e sua descendência para trazer bênção ao mundo. Um detalhe marcante da estrutura do Gênesis são as chamadas Toledot, palavra hebraica que significa gerações. Sempre que o texto diz "estas são as gerações de", algo importante está começando. Por exemplo, estas são as gerações dos céus e da terra. Estas são as gerações de Adão. Estas são as gerações de Noé. São 10 divisões ao todo, funcionando como marcos literários que ligam a história de um personagem ao próximo. Isso mostra a importância da descendência, da memória e da continuidade da promessa. Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco, ou Torá, que inclui também Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se os outros livros trazem leis, regulamentos e histórias do povo no deserto, Gênesis é o alicerce. É ele quem responde: quem é o Deus de Israel? Quem é o povo escolhido? De onde vem o mal? E qual é o plano de Deus para restaurar a humanidade? Sem Gênesis, o restante da Bíblia perderia o chão da história. O Gênesis é chamado com toda a justiça de o livro das origens. Origem do universo. A criação dos céus e da terra. Origem da humanidade. Adão e Eva, criados à imagem de Deus. Origem do mal. A queda e o pecado. Origem da cultura. Música, agricultura, ferramentas. Origem das nações. A dispersão da Torre de Babel. Origem do povo da aliança. A história de Abraão e sua descendência. Tudo o que virá depois, Êxodo, profetas, evangelhos, cartas do Novo Testamento, está de alguma forma ligado a essas origens. O estilo do Gênesis é simples, mas profundamente simbólico. Ele usa genealogias, narrativas épicas, histórias familiares, sonhos e visões. Por trás dessas narrativas, existe sempre uma mensagem maior. Deus é soberano, o ser humano é frágil, mas há um plano de redenção em curso. À primeira vista, o Gênesis pode parecer uma coleção de histórias isoladas. Mas quando olhamos mais de perto, percebemos que tudo está conectado. O tema central é claro: Deus cria, o homem cai,
Mas Deus inicia um plano de restauração. E esse fio vermelho, que começa em Gênesis, atravessa toda a Bíblia até chegar em Cristo. O livro de Gênesis não é apenas o primeiro livro da Bíblia. É o primeiro capítulo da história de todos nós. É nele que descobrimos quem é Deus, de onde viemos, por que existe o mal e qual é o propósito da vida. É nele que encontramos o início do povo escolhido e a promessa de bênção para todas as nações. Gênesis é o livro dos começos, e é nele que começa a maior história já contada. A história de Deus com a humanidade. Se você gostou desse mergulho na origem e na estrutura do livro de Gênesis, curta, compartilhe e se inscreva no canal Fé em Movimento. Assim você não perde nenhum episódio dessa jornada pela palavra.